Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um TED, um Temas Espíritas em Debate. Isso aqui é um momento que nós do Espírita Info nos reunimos aqui, mais convidados, para discutir alguns temas que normalmente não são discutidos nas casas espíritas ou em outros espaços aí, comumente, né? Hoje aqui a gente está aqui com o nosso companheiro Eduardo Aires, que vai falar um pouquinho para a gente no início aqui desse vídeo sobre a questão: a nossa saúde está em nossas mãos mesmo? O Eduardo vai falar para a gente por cerca de uns 30 minutinhos, então, a partir daí a gente abre para o debate, para a participação dos companheiros aqui, como sempre, né? Esse aqui é o formato e a metodologia que a gente utiliza no nosso TED. Eu vou pedir a Beth para fazer uma peça para nós, e então a gente já passa a palavra aí para o Eduardo. Amigo Jesus, os companheiros espirituais nos dizem que prece é deixar que fale o coração. Então, escuta, Jesus, a nossa prece. Estamos tão felizes por estarmos aqui, recebendo o nosso companheiro Eduardo, nessa vibração de carinho e de amor que nos envolve. Que possamos, Senhor, usufruir desses momentos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, num agradecimento maior por estarmos recebendo as bênçãos desse momento. Obrigada, Senhor. Fica conosco agora, nesse momento, do lado do Eduardo e de todos nós. Assim seja. Claro, se quiser fazer uma breve apresentação sua no início, em seguida dá continuidade aí na sua apresentação. Tá bom, obrigado, gente. Boa noite. É muito gratificante estar junto dos nossos amigos, principalmente para a gente poder falar alguma coisa que tenha pertinência com a nossa prática diária, né? Eu sou médico, reumatologista aqui de Juiz de Fora, e é um prazer muito grande para mim poder discutir alguns temas, né? A minha intenção aqui hoje é falar pouco também, e não pretendo encerrar esse assunto de forma alguma, até porque eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Já vou adiantar. Quando vocês me perguntam se a nossa saúde está em nossas mãos, o que que eu entendo? Eu entendo que é uma pergunta que está querendo nos provocar no seguinte aspecto: será que a gente é responsável pela nossa saúde exclusivamente? Ou seja, a nossa saúde só depende da gente em uma forma geral? Então, eu procurei trazer algumas questões, alguns exemplos, bem do planeta Terra mesmo. Procurei evitar questões que a gente encontra em livros espíritas de obras mediúnicas, principalmente porque eu acho que nos aproxima mais do tema, porque nós estamos aqui encarnados, né? Então, essa foi a minha ideia, a minha intenção, trazer isso para nós, no momento que a gente está passando, né? Então, eu vou pedir para o Eli compartilhar a tela da apresentação, o primeiro slide para nós, por favor, Eli. Isso. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu só tirar, porque estava com o vídeo.
As taxas de ansiedade, depressão, transtorno de Ó, estresse pós-traumático, dependência vídeo estão tá... disparando. Por O quê? vídeo está tocando, né? As raízes desses problemas Apareceu? Apareceu. Aí você vai me falando quando passar. Tá. Então, já abordei essa questão, né? Será que a nossa saúde depende exclusivamente da gente, né? Pode passar, por favor. Bom, esse jovem rapaz, essa foto aí da década de 60, eu quero saber se alguém conhece esse rapaz ou reconhece esse rapaz. Esse rapaz, ele tem um amigo que escreveu uma biografia a respeito da turma. Pode passar. Não, esse aí não é o Mick Jagger, o Elias. Esse aí é o Keith Richards, que é o amigo do Mick Jagger. Exatamente. O Ron Wood, que escreveu uma autobiografia dos Rolling Stones, o Ron Wood é um guitarrista dos Rolling Stones, amigo do Keith Richards, que é o da foto. Olha o que o Ron Wood fala dele numa parte do livro. Para matar o tédio, resolvemos ficar chapados. Keith tinha um chapéu jeans com pequenas bolsas do material. Eu estava no banheiro da delegacia quando Fred derramou comprimidos de Tuinol no chão. Isso na década de 60, eu não sei do que se trata, mas era uma droga lícita, né? Tenho que desaparecer com as provas. E isso foi o que ele e Kate fizeram. Mas em vez de sumir com as provas no vaso sanitário, eles engoliram tudo. Eu sempre ouvi falar histórias do Keith Richards, né, desde a minha adolescência, que ele era um cara que se drogava demais, um indivíduo que vivia drogado, não dava para competir entre os rockstars em termos de uso de drogas, né? E o Ron Wood agora confirma essa história que eu via desde a minha adolescência. Eu rastejei dentro do veículo e enchi uma caixa de lenços de papel com drogas. Bom, esse é o Keith Richards, que hoje conta com 80 anos de idade e está muito bem. Ele está fazendo shows pelo mundo inteiro, junto com os Rolling Stones, né? Gravou um disco em 2023, que saiu agora em dezembro, e ele está muito bem, está vivo, fazendo produção artística, como sempre fez. Pode passar, por favor, Eli. E esse outro aí, Elias? Quem que é esse outro? Você reconhece? Ou alguém reconhece? Esse aí é o Charlie Watts. Ele é colega James Bond, né? Esse aí é o Charlie Watts, ele é colega dos demais na banda e ele era o baterista dos Rolling Stones até desencarnar agora em 2021. Olha o que o amigo dele fala a respeito dele no mesmo livro. Pode passar ali, por favor. Charlie nunca se interessavam por essas pessoas e os evitavam porque drogas nunca foi o lance deles. Ele largou a bebida em meados dos anos 80. Ele e Shirley têm o casamento mais duradouro que eu conheço. Sei que seus laços são extraordinariamente fortes. Ele é um exemplo para mim, uma pessoa confiável, uma verdadeira inspiração. Então, Ron Wood fala sobre esse baterista, que era um camarada que não usava drogas, dormia cedo, não passava noitadas fazendo, enfim, série de sexo, drogas e rock and roll, né, livremente, como o Keith Richards, que está aí com 80 anos. O que aconteceu com o Charlie Watts? O Charlie Watts teve um câncer de garganta e desencarnou em 2021. O Elias, o Ron Wood
Wood, ele é o segundo guitarrista dos Rolling Stones. O primeiro é o Keith Richards, que é o que eu acabei de me reportar ele, o que usa muita droga, né? Ou usava, né? Então, contrariando aquilo que a gente imagina ou que a gente fala no dia a dia, né? Um indivíduo que usa drogas durante 60 anos da sua vida, vamos colocar aí 50 anos usando droga, de uma forma extremamente, é, bastante forte, né? Drogas pesadas, heroína, cocaína, está aí inteiro, está fazendo shows, está gravando discos, e o seu colega, que foi casado com a mesma esposa a vida inteira, diga-se de passagem, né? O Keith Richards, como rockstar, eram mulheres, cada noite uma mulher diferente, né? E o Charlie Watts, que não usa drogas, não usava drogas, não bebia mais, né? Desencarnou com um câncer, de garganta. Fica para nossa reflexão isso aí, né? Pode passar o próximo. Bom, em 1990, né, o ser humano, na sua audácia, resolveu mapear o genoma humano. O que que é o genoma humano? É identificar, né, quais eram as bases químicas que configuravam, que mapeavam todo o complexo gênico do ser humano, né, dos cromossomos do ser humano. Com que intuito? O intuito, primeiro, de promover a identificação de genes patológicos com antecedência, antes de se desenvolver a doença, né? Então, vamos identificar um gene que causa a doença X. Então, com 10 anos de antecedência, se o indivíduo for ter aquela doença, eu já vou identificar isso 10 anos antes. O que nos remete a uma outra questão filosófica, né? Quando você não tem uma cura para uma doença, o que que é legal? Você descobrir que vai tê-la 10 anos depois ou você nem saber que vai desenvolver essa doença? Fica aí para a gente refletir, né? O projeto Genoma, em 10 anos, ele já tinha o mapa genômico todo definido, tá? O genoma humano já estava definido, com 10 anos de estudo. O homem achou que tinha dominado, então, a genética, né? Por quê? Porque, né, os genes são os que transmitem as características entre nós, né? As características do ser humano e dos outros animais, de uma forma geral. Mas toda a nossa expectativa se concentrava no gene, né? E com isso a gente poderia fazer diagnósticos mais apurados, né, de doenças, às vezes, genéticas, né, e definir estratégias de tratamento. Mas o homem tomou uma rasteira da natureza, né? Pode passar o próximo, Eli, por favor. Aqui tem um exemplo de gene que confere probabilidade aumentada para câncer, que é o BRCA1 e 2, que tem uma chance aí de 87% das mulheres desenvolverem câncer de mama e de ovário. Então, se a mulher descobrir que tem o BRCA1 e o BRCA2, ela tem uma chance de desenvolver o câncer de mama ou de ovário, de 87%. Pode passar o próximo, Eli. Quem não se lembra dessa linda mulher? Angelina Jolie, né? O que aconteceu com a Angelina Jolie? Ela descobriu que tinha o BRCA1 ou o BRCA2, eu não sei detalhes. E o que a Angelina Jolie fez? Graças ao recurso material que ela dispõe, ela primeiro descobriu, que não é uma coisa fácil, né? É você fazer uma pesquisa genética. Hoje é até mais do que antigamente, mas ainda continua não sendo para qualquer um, né? Angelina Jolie, o que ela fez? Ela simplesmente fez uma mastectomia radical e uma oforectomia bilateral também. Tirou as mamas e tirou os ovários e fez a reconstrução mamária. Ou seja, reduziu o risco de câncer de mama dela praticamente a 0, 5%, né? Fica para nós refletirmos sobre o nosso tempo, né? A nossa saúde está em nossas mãos? Pode passar, Eli. Bom, o homem tomou uma rasteira da natureza, porque ele achou que tinha mapeado o genoma humano, só que existia uma outra situação que nos pegou de surpresa, que é a epigenética.
O que é a epigenética? São modificações, mudanças genéticas, não no DNA, não no gene, mas na expressão do gene, e que, por nossa surpresa, são transmissíveis. Ou seja, nós acreditávamos que só aquilo que está concretizado no gene humano é que era capaz de ser transmitido. Mas a gente descobriu que algumas expressões gênicas podem ser transmitidas até 3 gerações. Isso nos pegou de surpresa. São mudanças genéticas herdáveis que não alteram sequência de DNA, não está no gene. São processos de alterações altamente coordenados que não são restritos a uma fase específica da vida. Ou seja, a gente pode desenvolver essas alterações epigenéticas no decorrer da existência. Elas ocorrem desde a fecundação e continuam a acontecer durante a vida toda. As modificações epigenéticas podem ser decorrentes tanto como parte do nosso desenvolvimento quanto de influências externas. Vejam bem, fatores externos como fome, estresse, infecções e outros que desequilibram a homeostase do organismo também podem resultar em mudanças epigenéticas e, portanto, influenciar o nosso desenvolvimento. Pode passar, Eli, por favor. Agora, Eli, eu gostaria que você pudesse passar o vídeo para nós, por favor, antes desse slide aí. Eu estou deixando o Eli numa situação difícil hoje, né, Eli? Eu transferi para você o mais complexo da apresentação, né? Exposição à radiação também. Só que a exposição à radiação, ela tanto pode provocar fenômenos epigenéticos, como pode provocar mutações genéticas, né? A mutação, ela age justamente no gene. A epigenética não pressupõe mutação, não. É expressão gênica, que é diferente. Está visível? Pode tocar? Tá visível, tá visível. Esse vídeo, ele vai explicar melhor do que eu. É a teoria polivagal de Porges, tá? É uma teoria, chama teoria polivagal de Porges. Mais da metade de nós tem alguma doença crônica, como hipertensão ou doença autoimune. As taxas de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, dependência estão disparando. Por quê? As raízes desses problemas e muitos outros podem ser atribuídas a traumas, experiências adversas na infância, estresse crônico e desregulação do sistema nervoso. Conheça o seu sistema nervoso autônomo. Vamos chamá-lo por ANS, sua sigla em inglês. O ANS cuida de muitas de suas funções automáticas, como frequência cardíaca, digestão e temperatura corporal. ANS também gerencia sua resposta à sobrevivência e ao estresse, trabalhando para mantê-lo vivo quando a sua vida está em perigo. O ANS funciona como se tivesse um sistema de detecção embutido, que está constantemente examinando o nosso ambiente em busca de sinais de segurança e de perigo. Ao examinar o ambiente, ANS pode apresentar 3 tipos de resposta ou estado. Seguro, você se sente calmo, relaxado e conectado com as pessoas ao seu redor. Mobilizado, quando o ANS detecta perigo, ele envia um comando e acelera sua frequência cardíaca e sua respiração. Adrenalina e cortisol são liberados e o sangue flui para os seus músculos para que você possa lidar com o perigo. Essa é a nossa resposta de luta e fuga. Imobilizado. Quando o ANS detecta que o perigo é tão grande que você não consegue lutar ou fugir, ele o desliga. Nesse estado, nossa frequência cardíaca, pressão sanguínea e temperatura corporal diminuem e endorfinas são liberadas. O ANS faz tudo isso automaticamente, sem que pensemos nisso. O ANS não usa esses dados apenas para a sobrevivência, ele os usa também para navegar pelo mundo a cada dia. Quando o ANS funciona bem, ele se move fluidamente de um estado ao outro. No minuto está mobilizado e pronto para a ação, e em seguida descansando e se recuperando. O ANS geralmente mistura os estados. Quando brincamos, ele combina os estados mobilizado e seguro. E quando estamos em intimidade com entes queridos, ele combina os estados imobilizado e seguro.
Quando o ANS consegue permanecer flexível e fluido dessa forma, ele nos ajuda a gerenciar e nos tornarmos resilientes ao estresse e aos eventos negativos. Somos mais capazes de nos recuperarmos e seguirmos em frente. Infelizmente, quando experimentamos trauma e estresse crônico, isso pode impedir o ANS de funcionar de forma saudável, regulada e resiliente, e pode nos manter presos em estados de sobrevivência. Dessa forma, o encontro de amigos pode se tornar assustador. Uma simples reunião de trabalho pode se tornar ameaçadora. Para aqueles com histórico de trauma ou estresse crônico, o sistema de detecção do ANS costuma apresentar falhas, sinalizando perigo constantemente mesmo quando estão seguros. É como se o ANS fosse um sistema de alarme sempre sinalizando fogo, mesmo quando não há fumaça ou chamas. Viver constantemente nesses estados de sobrevivência pode ser debilitante, e muitas vezes desenvolvemos estratégias adaptativas, como o uso de drogas, álcool, comida, trabalho ou sexo, na tentativa de alcançar regulação e alívio temporário. Entender como o trauma nos impacta é extremamente importante. Há grande variação de experiências que podem ser traumatizantes e impactar o ANS negativamente, como acidentes, assaltos e desastres naturais, que são normalmente conhecidos como traumas de choque. Há também os traumas de desenvolvimento ou relacional, quando experimentamos adversidades crônicas, abuso, negligência e falta de segurança durante o nosso desenvolvimento. Muitas outras experiências podem ser traumatizantes, incluindo estresse crônico, procedimentos médicos e ambientes comunitários adversos, como pobreza, discriminação e violência. Adicionalmente, novas pesquisas em epigenética nos mostraram que traumas podem ser transmitidos geneticamente por até 3 gerações. No passado, nós entendíamos o trauma como eventos que aconteciam conosco. Agora nós sabemos que o trauma é uma experiência, não um evento. É o que acontece dentro de nós como resultado do que aconteceu conosco. É a resposta ao evento, e não o evento em si. Há mais de 20 anos, Kaiser e o CDC lançaram um estudo inovador com mais de 17 mil pacientes que mostra uma conexão direta entre experiências adversas na infância, ou a sigla em inglês ACEs, e a saúde e o bem-estar a longo prazo. No estudo, 2/3 dos participantes relataram pelo menos um ACE. Mais de 20% dos participantes relataram 3 ou mais. Participantes que relataram 4 ou mais ACEs demonstraram um aumento nas chances de desenvolver doenças cardíacas, câncer, abuso de drogas, entre outras condições. Com 6 ou mais ACEs, a expectativa de vida diminuiu em quase 20 anos. Estamos aprendendo que muitos sintomas físicos e emocionais podem surgir se o ANS estiver cronicamente desregulado. Quando o ANS fica preso em estados de sobrevivência, nossa biologia muda o foco das atividades que nos mantêm saudáveis, felizes e prósperos, para sobreviver à ameaça imediata percebida. Muitas condições e sintomas que são crônicos e difíceis de diagnosticar e tratar podem ser atribuídos a um ANS disfuncional. Nossas experiências da infância podem também nos impedir de nos conectar com outras pessoas. Isso é de vital importância, porque quando crianças, nossa prioridade número 1 para a sobrevivência era nos vincular aos nossos cuidadores. Quando as pessoas responsáveis pela nossa segurança não estão seguras e vivemos num estado crônico de insegurança, o ANS não funciona direito. Se a intimidade e a conexão não eram seguras quando criança, como adultos, vamos, muitas vezes, rejeitar inconscientemente as tentativas de conexão de amigos e parceiros. Mesmo que a intimidade e conexão sejam o que queremos, o ANS sente que é inseguro e não permitirá que aconteça. O trauma compromete nossa habilidade de interagir com os outros, substituindo a necessidade de conexão pela necessidade de proteção. Quando existe trauma, o ANS não consegue mais diferenciar entre o nosso passado inseguro e o nosso presente agora seguro. O ANS não consegue desligar a necessidade de se proteger, mesmo que agora estejamos seguros. Então, o que nós podemos fazer quando o ANS se torna desregulado? Como nós nos recuperamos do trauma e desenvolvemos um sistema nervoso saudável, regulado e resiliente? Felizmente, nós podemos treinar o ANS para se sentir seguro novamente. Isso é melhor realizado com a ajuda de outras pessoas. Cada um de nós tem um ANS, e nosso ANS está frequentemente se comunicando e se sintonizando com o estado dos ANS dos outros. Nós, autonomicamente, espelhamos o estado das pessoas ao nosso redor. Isso é chamado de corregulação. Nós vemos isso em comportamento de manada. Se um animal sente perigo, todo o grupo fica em alerta, aumentando as chances de sobrevivência. Nós somos exatamente do mesmo jeito. Quando estamos com pessoas que estão estressadas, bravas ou deprimidas, nos sentimos pior. E quando estamos com pessoas que estão calmas e felizes, nos sentimos melhor.
Conectar-se com pessoas que são seguras, harmônicas e presentes é a melhor forma de restaurar um ANS saudável. Para aqueles que lutam para se recuperar dos impactos do trauma, hoje existe um campo emergente de terapias clínicas inovadoras que foram desenvolvidas para restabelecer segurança e relação para o ANS. Também estamos aprendendo que muitas das atividades que intuitivamente nos fazem nos sentir melhor, como passar um tempo na natureza, praticar yoga, dançar, ajudar outras pessoas, podem ajudar o ANS a se tornar mais regulado e resiliente. Curar-se do trauma e libertar-se de estar preso em estado de sobrevivência ocorre quando o ANS se regula, aumentando sua capacidade de resiliência e recuperando a sua flexibilidade. Não se trata de ficar calmo o tempo todo ou mobilizado o tempo todo. É sobre ter um sistema nervoso flexível e resiliente que pode distinguir quando há segurança ou perigo e responder adequadamente. Nós somos verdadeiramente resilientes quando podemos nos mover com fluidez de um estado para o outro. Para aqueles que vivem com os impactos do trauma e estresse crônico, libertar-se disso é como começar uma nova vida. Para o resto de nós, compreender como os estados do nosso sistema nervoso guiam o nosso comportamento pode nos ajudar a nos tornarmos seres humanos mais saudáveis, felizes e empáticos. Coletivamente, temos uma epidemia de questões sociais que estão enraizadas no trauma. Se fizermos o trabalho de curar os traumas passados e construir sistemas nervosos regulados e saudáveis, como indivíduos, famílias e comunidades, poderemos encerrar os ciclos que continuam reforçando nossos maiores desafios e construir um mundo mais seguro, vibrante e conectado. Para aprender mais sobre os recursos de apoio à recuperação de trauma e saúde do sistema nervoso, por favor visite nosso site. Terminou. Vamos voltar para a apresentação. Por favor, Eli. Vou deixar as discussões para a gente conversar depois e vou terminar a apresentação com mais alguns poucos slides. Essa aí. Então, isso foi retirado da Revista Espírita, né? Certa manhã, após uma noite de caçada laboriosa, isso é o relato de um senhor, tá? Que o Allan Kardec colocou e vai comentar depois. Na vertente meridional dos Pirineus, eu tinha entrado numa choupana de um pastor para me refrescar. Aí encontrei o pai debilitado, sua mulher fragilizada e três crianças enfraquecidas, das quais uma enrodilhada sobre um monte de palha podre. Como eu examinasse o infeliz apatetado, o pai me disse: Ó, esse aí jamais viveu, ele nasceu como está. Aqui, o cretinismo toma 1 em 3. Eu pago a minha dívida. Ele vos reconhece? Perguntei. Nem a mim, nem aos irmãos. Fica na posição em que o vedes e só desperta do entorpecimento quando o sol se põe. E eu recolho o rebanho esparso. Então ele se agita, parece contente, como se acontecesse alguma coisa feliz. E a que atribuís esse movimento? Não sei. De que sinal o servis? Do refrão de todos os pastores. Pode passar. Vejamos, dizei o refrão, como se os animais fossem ser recolhidos. Então, na hora que ele recolheu os animais, ele vinha cantando. E aí o menino se alegrava. Aí ele pediu para que ele cantasse para ver a reação do menino, né? Com cretinismo. Aí ele começa a cantar, aí ele recita a letra, né? O velho dócil foi para a porta e de pé, no terreiro com as mãos em concha, recomeçou o canto de uma chamada. Um fato estranho ocorreu. O menino doente ergueu-se de um salto, soltando gritos inarticulados. Adivinhava-se que ele queria falar. Expliquei que a música agia poderosamente sobre os seus nervos. O pai compreendeu e me disse, na sua gíria acentuada: Eu sei canções, eu lhes direi. 2 anos mais tarde, tive a ocasião de rever essa pobre gente, a quem eu trazia uma camurça ferida. O menino se havia tornado dócil. Pode passar, Eli. E o Allan Kardec vai falar, né? Eu não vou ler, né? Mas o Allan Kardec vai falar do poder da música, né?
que vai influenciar na saúde e no estado mental dos espíritos, né? Deixando claro que existe ali uma questão material e uma questão espiritual, né? É isso que está dizendo aí na Revista Espírita. Pode passar, Eli? Eu quero deixar mais tempo para a gente discutir. O conceito de saúde atual. A Organização Mundial da Saúde define hoje saúde um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente ausência de doenças, né? Então, eu queria chamar vocês a atenção para, pensando no aspecto da saúde como um aspecto mental, psicológico, vejam a foto do Charlie Watts, que morreu de câncer em 2021. Olha a carinha dele. Parece que, durante a vida, foi um cara bem feliz, né? Teve uma saúde psicológica melhor. Agora veja a cara, o rostinho do Keith Richards. Olha só o rostinho dele. Tá vivo aí, mas olha como é que ele tá. Bem, bem consumidinho, né? Pode passar o próximo. Para finalizar, pode passar o próximo. O que me surpreendeu na obra de Emmanuel, que é no livro Pensamento e Vida, capítulo 15, sobre saúde. Olha o que o Emmanuel nos diz. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que instaladas na pele, olha aí, o sistema nervoso autônomo, que ele chama naquele vídeo de autônomo nervoso, ANS, né? Ó, o sistema nervoso autônomo que se acentua e ele vai refletir na pele, nas vísceras, na medula, no tronco cerebral e desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes em si derramando sobre o córtex encefálico produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atinge com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparentar como pessoas espiritualmente sadias. Esse é um livro de 1958, no qual a gente percebe claramente a epigenética sendo falada e a teoria polivagal de Porges, por Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, em 1958. E aqui eu termino a minha provocação e gostaria agora que vocês discutissem e vamos discutir para a gente poder enriquecer um pouco mais as nossas opiniões. Eduardo, muito obrigado. Você me provocou bem. Eu vou até começar, que é uma área que eu gosto muito de estudar, e cada slide, cada comentário seu me provocou muitos pensamentos, né? Eu tive dificuldade de organizar para pelo menos abordar só um ponto nessa história. E onde eu quero começar? Eu vou começar do vídeo e voltar lá no início da sua apresentação, tá? Um termo estudioso da psicologia positiva, um dos precursores da psicologia positiva, que é o Daniel Goleman, ele tem um livro onde ele vai tratar dessas relações. No livro anterior, até, ele fala, ele chama de contágio emocional, essa influência que nós temos, inevitavelmente, uns em relação aos outros, e no livro posterior, ele vai tratar disso socialmente, como isso ocorre. Então, são vários capítulos, um livro muito denso, né? E em um desses capítulos, ele tem um item onde ele traz um exemplo, né? E faz uma discussão em cima desse exemplo aí. Ele vai trazer o exemplo de alguém famoso também, que é o Tolstói. E ele fala que o Tolstói estava em vias de se casar, a noiva dele tinha 17 anos, ele tinha 35, 34 na época, 35, alguma coisa assim.
E pouco antes de se casar, o que ele faz? Ele vai e apresenta um diário para sua noiva. E nesse diário tinha casos, momentos sexuais dele, inclusive um caso com uma moça de um vilarejo próximo e tal. Mas eles se casaram ainda assim, né? Ela escreveu um diário também. Nesse diário ele dizia, peraí que eu notei, ele dizia que ele gostava de atormentá-la, de fazê-la chorar. Isso foi por longos anos da vida deles, porque eles ficaram casados por 48 anos. O Daniel Goleman vai chamar isso de notável exceção ao final desse item. E vai discutir isso ainda no item seguinte. Por quê? Porque, na verdade, a relação que ele faz nesse capítulo e até em outros é o quanto nos influenciamos, querendo ou não, percebendo ou não, né? Aí ele vai discutir isso ao nível biológico, ao nível social, de diversas formas, inclusive, assim, dizendo que isso acontece inconscientemente, porque nós temos micro-regiões que se comunicam, passam recados que nós percebemos também inconscientemente e tal. Bom, resumindo o fato, ele trata isso como uma notável exceção. Por quê? Porque, na verdade, e aí eu volto lá no começo da sua apresentação, que você apresentou aqueles casos que o jeito usou droga pra caramba e tá bem. O outro que teve uma vida que a gente pensa saudável, né? Tá mal. Primeiro que assim, eu fico pensando, muitas pesquisas apontam que não usar droga, não se alcoolizar em excesso, ter um casamento estável mais feliz. Isso há que se considerar, porque há casamentos como o do Tolstói, né? Que foi uma exceção, mas muitos não são a exceção, né? É, e, e- é, e isso levaria uma vida saudável do sujeito, né? Eu vi pessoas, eu trabalhei com álcool e droga durante uns anos, aí, poucos anos até, na minha carreira, né? E eu via as pessoas que tinham menos condição financeira, condição socioeconômica, ou outros tipos de vulnerabilidade, eles ficavam muito mais afetados por esse uso e eles tinham uma tendência a expectativa menor de vida, qualidade de vida péssima. Mas, vez por outra, eu vi um caso ou outro de alguém que tinha melhor condição de vida, a gente não percebia isso. E aí a gente fica pensando, quando vai pesquisando, conversando com ele, a gente vai percebendo que o sujeito faz uma viagem para não sei aonde, o sujeito se alimenta bem, tem acompanhamento médico, né? Tem uma vida que, ainda usando droga, ele ainda consegue ter uma qualidade, né? Então, o que eu estou colocando em questão aqui? Eu acho que são casos de exceção, não são a regra. É a minha provocação para você, né? A minha opinião também. São casos de exceção, né? Mesmo usando tanta droga, o Keith Richards, ele provavelmente teve uma vida com uma qualidade muito superior àquelas que a gente vê daqueles usuários de droga de uma forma geral, assim, né? E seu companheiro, a gente não sabe se teve um casamento feliz, a gente não sabe que tipo de vida ele tem, e outros fatores vão influenciar para isso aí também, né? Então, assim, o que eu penso? A nossa saúde depende de nós? Depende também. Se a gente fizer a nossa parte, a gente está contribuindo muito, mas existem situações que a gente não controla. E eu acho que foi o caso do companheiro de Kate Richards aí. Passar por Ricardo aqui. Dudu, excelente, aprendi Só muita um minutinho, coisa. Ricardo. Desculpa. Dudu, o que eu vou fazer? Dois comentários e volto para você. Pode ser assim? Então tá bom. Desculpa, Pode, Ricardo, pode vai lá. sim. Mas eu queria dizer que eu gostei demais, aprendi muita coisa, principalmente desse setor da música aí, você deu show, e eu me interessei até em dar uma pesquisada nessa turma aí. Eu acho que esse tema ele pode ser examinado de uma forma utópica e de uma forma realista. A forma utópica, eu remeto a Joana de Ângeles, quando ela diz no livro Jesus e Atualidade que Jesus nunca enfermou. Ao dizer que Jesus nunca adoeceu, Joana ela caminhava no sentido de mostrar que a responsabilidade do adoecimento é do espírito. Um espírito de condição elevadíssima, ele de tal forma estará imune às agressões de toda natureza que a enfermidade não vai ocupar nenhum espaço na sua vida.
Esse espírito vai selecionar, antes da reencarnação, os melhores genes. Esse espírito tem condição de selecionar o meio onde vai reencarnar. Esse espírito, ao submeter as dificuldades do meio, tem como bater no peito e jogar para frente. Esse espírito vai bombardear o sistema nervoso, o sistema imune, só com energias positivas. Esse espírito não vai adoecer. Então, numa visão utópica da vida, eu diria que toda enfermidade remete ao espírito e é de responsabilidade do espírito. Essa é uma visão utópica. Uma visão realista. A visão realista é o que nós conseguimos hoje na nossa condição espiritual. Espíritos frágeis, medrosos, vacilantes, com inclinações que não são boas, ligados a determinados hábitos, costumes, vícios, paixões. Essa é a nossa realidade. Nessa nossa realidade, nós vamos atrair genes não tão bons no processo da fecundação. Nós vamos ter que conviver com pessoas cuja convivência não é saudável. Nós vamos nos submeter a pressões muito fortes e nós vamos bombardear o nosso corpo com vibrações que não são boas, além de fazermos escolhas que não são as melhores. Nessa condição realista da vida, eu diria que a nossa saúde está um pouco em nossas mãos. Um pouco. E nesse particular, eu acho um grande erro a gente querer culpabilizar o doente, como muitas vezes nós médicos fazemos. O doente já chega numa situação péssima, já vivendo a doença, ainda ouve do médico que ele que causou a doença a qual ele está inserido. Então ele passa a ter o problema que é a doença e o problema que é a culpabilidade por ele estar doente. E mais ainda, quando nós transferimos para ele a solução do problema dele, a nossa incapacidade de melhorá-lo faz com que a gente diga que ele não está melhorando porque ele não está fazendo a parte dele, quando a gente é incapaz e impotente de resolver o problema. Eu acho que a gente pode escolher a visão utópica, o lado direito do cérebro vai agradecer, mas eu acho que a gente tem que encarar a visão realista, que é a condizente com o lado esquerdo do cérebro. Essa é a minha contribuição. Parabéns, Edu, gostei demais. Quer falar então, Eduardo? Quer comentar? Então, Christian, sem dúvida nenhuma, é uma questão de exceção, né? Porque, mas o que a gente sabe, e já está bem definido aí nos nossos conceitos dentro da sociedade, é que se você fizer um esporte, não fumar, não beber, isso aí já está bem caracterizado. Claro que o impacto de saúde numa população, se você fizer hábitos de vida saudáveis, vai ser muito grande do que se você tiver, por exemplo, igual uma população europeia, em que fumar é muito natural ainda, não se teve aquela campanha, né, de contra o fumo que a gente teve aqui no Brasil, inclusive. Então, o impacto de doença vai ser enorme nessa população. Isso aí já está caracterizado. Mas eu coloquei essa exceção justamente para nos provocar reflexões, né? Porque eu concordo com o Ricardo. Não não é uma... Tá em nossas mãos, sim, mas é uma parte pequena, eu acho, sabe? Mas se você for expandir esse conceito, Ricardo, de que a saúde está em nossas mãos, mas a partir do momento que você escolhe que você vai ter uma determinada doença antes de reencarnar, ou que você vai nascer numa determinada sociedade, não deixa de estar em suas mãos também, né? Então você pode entender como está 100% nas suas mãos, sim, a sua saúde, desde o dia que você ainda não reencarnou nessa encarnação, né? Desde as suas escolhas pré-encarnatórias, reencarnatórias, né? Mas eu tentei ficar mais do ponto de vista do terra a terra mesmo, né? Para a gente poder discutir aquilo que é mais prático para nós que estamos aqui, vivendo encarnados nesse momento. Estamos aqui abertos a mais comentários, mais participações, quem quiser. Deixa eu só relatar
uma coisa que eu me lembrei agora, Ricardo. Eu tive um professor de violão que ele me disse que ele curou, e não é mentira, não, sabe? Quem já teve cólica renal aí sabe, eu já tive umas 15. Quem já teve cólica renal sabe como que dói, né? Ele disse que curou uma crise de cólica renal ouvindo Bach, música erudita, que é onde ele estava, ele não tinha condições, né, de ser socorrido, e o que restou para ele foi ouvir a música e esperar a dor passar. Que a dor passa, a gente sabe que passa, a hora que o cálculo, né, chega na bexiga, passa, mas assim, ele disse que conseguiu tolerar muito mais através da música do bar, né, uma crise de cólica renal. Então a música ela é capaz de muita coisa, né? É só você pensar no contrário também. Você pensa aí num batistaca, uma noitada aí onde as pessoas saem eufóricas, agitadas, né, por causa daquela música. Aquilo já influenciou, saem brigando, saem discutindo, saem, né, enfim. O oposto também vale, né, a influência da música na nossa. Elias Moraes. Temos dois Elias aqui, né? Ô, Eduardo, prazer ouvir você. Gostei muito também, né? Eu acho até que eu vou ter que ver esse vídeo de novo, porque ele traz informações muito interessantes e que vão na contramão do que o movimento espírita costuma defender aí, que está tudo enraizado na nossa psique, né? E aí eu fiquei na dúvida, assim, sabe, por exemplo, essa questão da Covid. Realmente, será que é só a psique que define quem é que vai contrair Covid, quem não vai contrair? A gente chegou a ter palestrante espírita e falando que só ia morrer quem tivesse com a morte programada espiritualmente para aquela época, né? E aí eu falei, ixi, então o pessoal reencarnou tudo aqui no Brasil, porque morreu mais de 1 milhão aqui, né? Dos 5 milhões que morreram, mais de 1 milhão estava aqui. Então, quer dizer, a estatística não ratifica esse tipo de informação de maneira alguma, né? E eu fiquei pensando como é que você nos ajudaria a entender essa discussão espírita que existe, de que está tudo na nossa mente, que tudo depende de nós, que os fatores emocionais, né? Tudo isso é o que vai determinar. Que eu não sei, na minha perspectiva, parece que mais ou menos o que o Ricardo andou colocando aí também, parece que eu entendi que você abre uma linha nesse pensamento, né? É que existem fatores sociais, existem fatores ambientais, tem uma série de outros fatores que também podem determinar, né? Mas aí, se realmente isso está tudo enraizado na nossa condição espiritual, e se Jesus nunca adoeceu por conta disso, assim, isso acaba, de novo, é, 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 embaralhando, não? Como é que você vê como é que você trabalha essa questão? Quer comentar, Eduardo? Não temos inscritos nesse momento. Com relação ao Covid, a gente tem mais dúvidas do que respostas ainda, né? Porque a ciência tem o seu tempo, principalmente a ciência biológica, né? E a gente ainda não tem tempo suficiente para responder as perguntas. Mas, ô Elis, você como um estudioso, um pesquisador, né, dentro das áreas sociais, você melhor do que eu entende que a saúde depende, sim, de questões que estão fora da nossa capacidade, né? Por isso que eu trouxe esse vídeo, inclusive, né? O indivíduo que sofre um trauma psicológico, estou entrando aí no território do Christian, né? Ele ele pode, dali para frente, ele pode viver o resto daquela encarnação em estado de sobrevivência, como ele coloca lá, né? No sistema nervoso autônomo dele, totalmente ativo, a parte simpática, né? Descarregando 24 horas por dia, 7 dias na semana, cortisol no sangue, adrenalina, né? Um estado de alerta, de sobrevivência. É uma questão até de evolução da espécie, né? Então, nós também somos animais, né? Estamos aqui encarnados como animais. A teoria polivagal de Borges, ela aborda o sistema nervoso autônomo do ponto de vista filogenético, né? A gente tem um sistema nervoso simpático que nos dá essa reação de luta e fuga, né? Aquela pessoa ansiosa, né? Que está sempre alerta, hipervigilante. Isso aí justifica uma série de sintomas que a gente tem.
e que vai desencadear doenças lá na frente, né? Insuficiência coronariana, AVC, doença cerebrovascular, são as que mais matam, inclusive, né? Quem nunca viu uma criatura, talvez quem não é médico não tenha visto, mas acho que sim. Quem nunca viu uma pessoa ter um herpes zoster, porque passou por um estresse violento, entendeu? O herpes zoster é uma infecção viral que está aí, o vírus varicela zoster a gente pega na infância, geralmente, que é a catapora, ele fica alojado num gânglio nervoso, quiescente ali, quietinho, e por algum motivo de diminuição do sistema imunológico, ele eclode e dá de novo a infecção. O mais comum é estresse, diabetes, HIV, imunossupressões, né? Mas uma pessoa que passa por um estresse, no momento seguinte, ela desenvolve um herpes zoster, aquilo ali é uma prova clássica de que as questões não estão nas nossas mãos, né? A nossa saúde não está exclusivamente em nossas mãos, entende? O sistema nervoso parasimpático, ele é o que promove um pouco mais o tônus de calma, de tranquilidade. Só que também não pode ser um parasimpático muito parado, porque ele leva à paralisia do indivíduo. A gente tem vídeos na internet de animais sendo, no momento em que eles... No vídeo mostra, quando a ameaça ela já deixa de ser uma ameaça, ela já é uma certeza de que o animal ele perdeu ali, ele já vai ser devorado, o sistema nervoso parasimpático dele desencadeia ali uma paralisação e uma descarga de endorfinas e a criatura vai ser devorada. Ali ela já não tem mais consciência e ela já não tem mais dor. E filogeneticamente falando, agora, mais recentemente, através dessa teoria, né, polivagal de Post, descobriu-se um vago, que é um ramo ventral do nervo vago, que é o que fica mais aqui na parte torácica, que é o que está relacionado às relações interpessoais, é o que está relacionado a essa transparência, quando a gente está feliz, quando a gente fala, quando a gente gesticula, quando você passa algum tipo de emoção, né? Esse é mais recente. Esse é um vago mais saudável. E como é que a gente faz isso? O Zenobio está recuperando de um episódio. Zenobio, você deve ter ficado meio tenso, nervoso, estressado por algum motivo recentemente, né? Estresse, estresse. Estresse, olha. Certo. E a gente, como é que a gente estimula esse vago ventral, né? É com meditação, né? Com neurônio espelho, estando junto de pessoas boas, pessoas que você quer, né? Pessoas que você quer se espelhar, né? Pessoas que têm uma índole boa, enfim, para nós, né? Então eu vejo isso, sabe, Elias? Eu não acho que a nossa saúde esteja plenamente em nossas mãos. Eu acho que também, principalmente pelo aquilo que a gente já sabe de cor salteado, né? Que o Christian ressaltou, que não fume, não beba, faça exercícios físicos regulares, não, né? Evite comer demais, né? Fique no peso ideal, enfim, aquelas coisas que hoje a gente já sabe. Mas isso não é tudo, né? Reforçar um pouquinho que você trouxe aí, eu li a respeito de algumas pesquisas, né? Uma delas traz um dado interessante. Pesquisaram, eu acho que foi na Inglaterra essa pesquisa, várias chefias, né? E pegaram um grupo lá que na verdade, fazia como se fosse plantão, né? Então, em cada plantão estava com um chefe diferente. Quando era um chefe que era um chefe muito ruim, né? Que era proposital, né? Aí, coisa das pesquisas, e um chefe bom, que eles consideravam um chefe bom, legal de lidar, tal, com quem eles se sentiam bem, né? A equipe alterava em até 10 pontos a pressão arterial para mais, quando era o chefe ruim. Qual que é o segredo disso aí? Se isso acontecer hoje, tudo bem. Se você está saudável, né? Você não tem nenhum problema já, pressão, tudo mais, tudo bem, não vai te causar nada. Mas se isso persiste ao longo dos anos, pode sim gerar um problema cardiovascular. Passar para o Eli em seguida. Vou passar para o Eli e volto para você, porque o Eli e o João fazem questões aí complexas, né? Volto para você e depois passo para o João.
Minha questão é simples hoje, Christian. Eu só queria entender um pouco melhor essa questão da herdabilidade das mutações ou das mudanças provocadas em termos da epigenética, né? Como que isso passa para gerações seguintes? Eu não pude deixar de fazer um link com um dos primeiros mandamentos lá do Êxodo, vou colocar aqui na linguagem mitológica lá do Antigo Testamento, acho que vocês vão lembrar disso, né? Tem um dos mandamentos que diz assim: Eu sou o Deus zeloso que castiga o filho pelos pecados do pai até a terceira e a quarta geração. E a gente sempre criticou isso, obviamente, né? Porque não tinha sentido que os erros dos pais fossem passados para os filhos. E agora vem a epigenética dizendo que mutações ou mudanças que podem ocorrer numa geração podem se reproduzir em outras, né? De certa forma, serem herdadas. Aí eu queria entender melhor como que é essa questão da herdabilidade das mudanças via epigenética, se você puder comentar um pouquinho. O Eli, o que acontece? A gente já descobriu quais são os mecanismos principais da epigenética, tá? Mas qual é o mecanismo de transmissão? Eu não achei isso em lugar nenhum, tá? A expressão do gene, porque a herdabilidade, né? Até então a gente acreditava que era aquilo que estava no gene. E você só conseguia transmitir se tivesse escrito no gene. Só que isso, do ponto de vista evolutivo, para que houvesse uma mutação, um aprimoramento da espécie, uma melhora da espécie, você precisaria de 5 gerações. Já com a epigenética, você consegue em 3. Então, você não precisa mudar o código genético para promover uma transformação. Agora, as bases químicas já se sabe como é que se faz, entendeu? É um mecanismo à base das histonas, uma metilação ou uns RNAs que não são constitucionais do núcleo da célula, são RNAs pequenos. Isso aí já se está estudando. Agora, como que isso se transmite, sinceramente, sabe-se que existe essa herdabilidade, mas não sei como te explicar como é que isso se dá, entendeu? João? Boa noite, meu povo. Parabenizar aí o convidado, doutor Aires, né? Deu um show, doutor Eduardo, muito bom. O senhor trouxe aí a epigenética, eu acho que a grande revolução da ciência, depois da física quântica, ela tem aberto portas, horizontes de conhecimento vasto que a gente vai, durante esse século, entender ainda muita coisa, né? Esse mecanismo de transmissão, no livro Segredo está nos Telômeros, é do Prêmio Nobel de Medicina de 2016, Elizabeth Blackburn. Ela dá uma explicaçãozinha como é que a gente herda esses traumas. E também da Eva Jablonka, Evolução em 4 Dimensões, onde ela explica também essa herança epigenética. André Luiz já falava em epigenética, Elias Moraes, Emmanuel, eu não sabia, o Emmanuel também falando em epigenética. Olha, Elias Moraes, tem que procurar isso aí, esse animismo, esse negócio. Onde é que está saindo esse material? 1958, Elias. Tem que levar o doutor aí para tua live. Eu queria falar uma coisa bem rápido também, como Eli, é simples também. Eu achei que o senhor deu uma aula aí. O que o senhor acha das cirurgias espirituais? Porque quem está falando sobre saúde num TED espírita, por exemplo, só por não ter dor, sangramento nem infecção, não era para a ciência estudar mais a cirurgia espiritual? Porque a gente sabe que só o ato de lavar as mãos salvou vidas na medicina. E ali você tem um médico que acaba de tirar a mão do orifício torácico, vai para uma cirurgia de outro com a mão suja, não há nenhuma infecção, a dor nula, sangramento. Como é que se quer dizer? A ciência não era para, se não aceita o fenômeno de vida após a morte, bendade, mas só o ato físico ali já era para ser estudado. Que poder é que esse ser humano tem, não é? De produzir um fenômeno desse? Como é que pode? A gente tratando aí na medicina, na faculdade, no hospital, com
toda preocupação com higiene, anestesia, aí vai um cirurgião espiritual no meio do povo, faz uma cirurgia daquela, pega a mão do repórter, manda enfiar, ele fica vendo o coração, tum, 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 tum. E o cara não tá ali gritando de dor, como é que você está sentindo? Tô bem, sentindo leve, fisgado. Quer dizer, a ciência não era para estudar isso aí? O que o senhor acha disso? Não seria um avanço? Essa questão do estigmatizar o doente eu acho complicado, porque, assim, uma perguntinha que eu ia colocar era assim, a gente sempre vê que o doente tem algum problema, algum conflito de vida passada, expiação, provação, e o Chico Xavier passou a vida doente. Ele tinha pensamento negativo, conflito, estressado, quebra um tabu, né, o Chico. E uma perguntinha que eu queria colocar é assim, sexo, drogas e rock and roll previne o câncer? E muita gente doente vai estar assistindo essa palestra, doutor Eduardo. Mais gente doente do que gente saudável. Alguém que tem gastrite vai estar assistindo essa live, esse TED. Alguém que tem hipertensão, alguém que é diabético, alguém que é esquizofrênico, alguém que é depressivo. Todo esse pessoal vão estar assistindo esse TED. Esse TED vai chegar muito longe. A gente sabe onde começou, aqui nessa noite. A gente não sabe onde chega. Como o senhor gostaria que essas pessoas doentes que estão assistindo esse TED entendessem o seu discurso? Como o senhor esperaria que elas entendessem a questão se a saúde está nas mãos dela, até onde está? Parabéns, que o senhor volte logo, dê uma aula, viu? É isso. Ô, João, obrigado. Bom, com relação às cirurgias espirituais, eu, eu penso o seguinte, aí é meu pensamento, tá, João? Eu já me submeti à cirurgia espiritual. Nunca vi uma cirurgia espiritual desse nível, assim, ao vivo, né? Do médium cortar, tirar tumor e tal. Mas eu penso o seguinte, que assim como a gente não precisa abrir uma garrafa de água para que ela seja fluidificada, eu acho que um médico um médico que é um espírito, ele pode curar sem ter que cortar. E se nós, que estamos em pleno 2024, sabemos que lavar as mãos, né, previne doenças, que nós precisamos ter uma técnica asséptica para fazer determinados procedimentos invasivos, um espírito evoluído, ele teria que saber isso também. Ainda que ele quisesse cortar alguém, que ele o fizesse da maneira que a gente faz, né? E mesmo assim gera infecções, né? Às vezes, com todo cuidado, o colega faz uma cirurgia lá, né? Uma ressecção de material contaminado, né? Intestino, enfim, acaba dando uma peritonite. E você imagina se ele não tivesse todos os cuidados, né? Então, eu penso que a cirurgia espiritual, ela não deve ser espetaculosa, entende? Eu acho que tem cura, sim, mas eu acho que ela não precisa lançar a mão do bisturi, né? A gente já tem o bisturi aqui, né? Se ele quer fazer uma cirurgia espiritual, que ele faça, abrindo mão dele. E com relação às pessoas que forem ouvir a live, né? Eu diria o seguinte, já é sabido, João, o que a gente precisa fazer para a gente ter uma saúde razoável, né? Já é sabido. Eu acho que isso é uma menor parte, entende? Eu estou indo justamente na contramão daquilo que a gente faz, que o Ricardo pontuou bem. Eu estou me colocando a gente, porque eu sou médico também, né? Culpabilizar o paciente pelas doenças dele. Não, não, não. Eu ouço isso direto. Tem alguma coisa que eu comi que me provocou isso? Não, né? Eu e o Ricardo somos da mesma especialidade, então, às vezes, o paciente com uma artrite reumatoide, será que foi alguma coisa que eu comi? Alguma coisa que eu fiz? Né? Não, não foi. Não foi, né? Então, eu diria assim que são várias variáveis que contribuem para a saúde, né? Há algumas variáveis materiais, outras não materiais, umas individuais, outras sociais, né, Elias? Mas que a maior parte, eu acho,
que não está em nossas mãos. Essa é a minha mensagem. Uma parte está, outra não. Vamos encerrar aqui, Eduardo, com um comentário da Arlene, em seguida do Ricardo. E aí, voltamos para você. Você quer falar, Arlene? Falou comigo agora? Sim, você tinha levantado a mão. Boa noite a todos e todas. Excelente a sua apresentação, Eduardo. Não é a minha área, então, assim, eu até vou assistir de novo, mas eu entendi, né? Eu entendi o espírito da coisa, né? Eu queria só fazer uma pergunta para você levantar uma questão. Quando eu vi o título, Nossa Saúde está em Nossas Mãos, eu pensei em sociedade. Eu pensei do ponto de vista da coletividade, eu pensei do ponto de vista dos direitos, né? Ou seja, as questões dos determinantes, dos condicionantes, né? Como moradia, relações sociais, relações de trabalho, relações de produção, saneamento, essas coisas que vocês médicos, vocês estão muito de perto com isso. Eu queria só ouvir de você, assim, você acha, do ponto até de vista das políticas espíritas, né? Assim, ou seja, o que nós, enquanto espíritas, pensamos em relação a essas transformações que nós precisamos fomentar, tanto em nós mesmos como na própria sociedade. Qual o peso que isso teria? Eu até pensei que se fosse eu achei que isso fosse colocado. Qual o peso que você, enquanto médico, enquanto espírita, que você vê, que você percebe em relação às nossas responsabilidades em demandas e na produção de políticas públicas saudáveis, nesse sentido? Porque eu pensei assim, a nossa saúde também está em nossas mãos. Eu sei que todos vocês falaram sim e não, eu também sou do sim e não, mas eu queria só ouvir esse aspecto. Obrigada. Você quer comentar, Eduardo, ou ouvimos o Ricardo primeiro? Eu vou comentar rapidinho. O Arlene, é o seguinte, ó, eu vou fazer uma pergunta para você e você vai me responder. Eu nem vou dar a resposta. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, até respondo, tá? Mas vamos imaginar aí uma sociedade lá na África que não tem recurso nenhum, tá? Onde o índice de mortalidade infantil é altíssimo, não tem saneamento básico, não tem a mínima condição, um tratamento de água, nada. E vamos imaginar uma pequena sociedade, vamos colocar em um hospital de classe alta, tá? Que faz procedimentos tecnicamente muito apurados. Um cateterismo coronariano, né? Um cateterismo cerebral, né? De artérias cerebrais para desobstruir e evitar o AVC, tá? Você imagina que de algum momento você consegue desenvolver uma técnica que vai diminuir o índice de infartos naquele hospital de gente de classe média alta, tá? Naquela população. Mas é uma técnica. O cara desenvolveu ali um stent diferente, farmacológico. E você vai naquela população pobre e institui tratamento de água e saneamento básico e um mínimo de alimentação. Em qual sociedade você acha que o impacto das ações vai ser maior? Então, a saúde realmente está em nossas mãos, também do ponto de vista político. Ricardo? Eu só queria dizer para o João Márcio, os caras estudaram, sim, João. Estudaram, os métodos de cura, equipes de cientistas já estudaram e chegaram à conclusão de que é um fenômeno que eles não sabem explicar. Ponto. E voltaram para a casa deles. Já deram a resposta. Não, o fenômeno é inexplicável. Por hora, no futuro a gente explica. É o que se chama de materialismo promissório. A gente promete que no futuro a gente vai explicar. Com relação à questão mente e doença, nós precisamos tomar um pouco de mais cuidado com isso. Achar que pensamento positivo, atitude mental saudável, vai resolver problema. Ô, gente, não é por aí, não. É claro que pensamento
tem a ver com saúde e doença. Isso é óbvio. Isso está na medicina oficial, isso está nos livros espíritas. Mas a quantificar isso em dado paciente é algo que a gente não tem como avaliar. Eu tenho paciente com artrite reumatoide que são mulheres nota 10. Apesar da doença, trabalharam, deram conta do lar, criaram os filhos com dignidade e viram para mim, doutor Ricardo, quer dizer que eu estou assim porque os meus pensamentos, pelo amor de Deus, a mulher fez tudo certo na vida e a doença está piorando. Do lado tem pacientes assim, que nunca se entregaram, tiveram pensamento positivo no bem, rezando, lutando, trabalhando, ajudando os outros, e a doença só piorando. Pensamento positivo, essa história toda, é claro que a gente não pode negar isso. Mas isso é um dos fatores. Tem muito mais coisa envolvida em saúde e doença, além do que o pensamento. E, né, Eduardo, muito obrigado mais uma vez. Você quer fazer algum comentário final? Não, eu queria agradecer e deixar esse debate aí para a gente depois continuar, né? Nos grupos nossos aí, né? O TED é assim, ele instiga, faz um comentário aqui, uma conversa rápida e depois os insights vão acontecendo, né? Para a Arlene que vai assistir depois, e novamente, né? E para quem mais quiser assistir depois, vai encontrar esse vídeo aqui lá no nosso canal do YouTube, do Espírita Info, ou no nosso site. Tá joia? A gente volta com o TED, mais um tema instigante, mais um convidado que vai trazer as provocações aí para a gente no dia 16 de fevereiro. Para encerrar agora, eu vou pedir nosso companheiro Vantuil para fazer uma prece para a gente. Amigo Mestre Jesus, amigos espirituais que estiveram conosco durante toda a reunião, agradecemos pelos esclarecimentos, por tanta coisa nova para que nós possamos pensar em termos da nossa saúde mental, que possamos cada vez mais sermos cientes, pacientes e termos consciência de que tudo depende do nosso ponto de vista. Que os amigos espirituais que estiveram ao nosso lado também estejam nos protegendo, aos nossos familiares, os nossos amigos queridos, os nossos entes queridos que já partiram, e que nós possamos ter uma noite tranquila, serena, e que tudo possa transcorrer na maior calma possível. Que assim seja. Abraço, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu.